Bom, agora a gente vai falar sobre o vértice da parábola, imagem, valor máximo ou valor mínimo da função quadrática. Primeiro, o que seria o vértice da parábola? Vértice é esse pontinho aqui que determina aqui o eixo de simetria, certo? Você vai ter um ponto, dependendo da, da concavidade da parábola, como vocês podem ver aqui. Se você tem o A menor do que zero ou A maior do que zero, você vai ter um ponto máximo, um valor máximo que a função assume, e um valor mínimo que a função assume. Se o A for maior, menor do que zero, você vai ter o valor máximo. Esse ponto aqui é chamado de vértice da parábola. O vértice é composto pelo x do vértice, que representa o ponto de máximo, nesse caso, e que não tem concavidade voltada para baixo, e o y do vértice, que representa o valor máximo da função. Por quê? Ó, a gente sabe que a função, você atribui valores para ela, né? Os valores de x, e ela assume valores aqui no eixo y. Vai existir, se ela tem concavidade voltada para baixo, vai ter um valor máximo para essa função, mas ela não vai ter um valor mínimo, porque aqui para baixo, ó, ela continua, que os valores de y continuam ficando menores. Ou seja, a nossa imagem, nesse caso, a imagem dessa função, ó, que é os valores que ela assume no eixo y, imagem de f vai ser sempre um conjunto de valores y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual ao y do vértice, ok? Isso sempre acontece, tá? A mesma coisa aqui no ponto de mínimo. A imagem dessa nossa função f, ela vai ser sempre um conjunto de valores y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual ao y do vértice. Pode ver aqui, ó, que é sempre maior ou igual ao y do vértice. Vai sempre acontecer, porque ela tem uma cavidade voltada para cima. Então ela vai ter um valor mínimo aqui no eixo y, mas ela não vai ter um valor máximo porque ela cresce infinitamente. Bom, é isso. É assim que a gente consegue determinar. Então, se você calcula o vértice da parábola, o vértice da parábola tem uma formulazinha para você calcular. O x do vértice é dado por menos b dividido por 2 vezes o coeficiente a. E o y do vértice é dado por menos delta dividido por 4 vezes o coeficiente a. É assim que você determina o vértice da sua função de segundo grau. E se você determina o vértice da função do segundo grau, você consegue com isso determinar a imagem, determinar o valor máximo ou o valor mínimo da função, dependendo do coeficiente a. Se ele for maior do que zero, então você vai ter um valor mínimo. Se ele for menor do que zero, então você vai ter um valor máximo. Beleza? E essa análise a gente acaba fazendo tanto que isso acaba ficando natural. Então, anota isso no seu caderno e usa como suporte na hora de resolver os exercícios. Com o tempo, você não vai precisar mais olhar no resumo para resolver. Digamos aqui, ó, na letra A gente tem essa função, 2 que multiplica x ao quadrado menos 8x. Nesse caso, a gente pode começar determinando o x do vértice, certo? Para determinar o vértice dessa função. Então, o x do vértice é dado por menos b dividido por 2 vezes o coeficiente a, certo? O valor de b aqui é menos 8, então menos 8 dividido por 2 vezes 2. Isso aqui dá 8 por 4, que é igual a 2. Mas você fala, pô, Davi, mas eu sei que o ponto na função, se eu tenho o x do vértice, eu consigo com esse valor determinar o y do vértice. É bem melhor, tá? Determinar, atribuindo esse, se eu atribuir esse valor à função, eu consigo determinar o y do vértice. Ao invés de usar essa fórmula. Você pode usar essa fórmula, porque você tem que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, você pode calcular o delta, mas é muito mais complicado, né? Você calcula o delta, depois você coloca nessa fórmula e obtém o resultado. Ou você pode pegar esse valor de x e atribuir na função, calculando f de 2. F de 2 é 2 que multiplica 2 ao quadrado menos 8 vezes 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 8 vezes 2, que é 16, ou seja, menos 8. Então, o vértice aqui dessa parábola é o ponto x igual a 2, y. O que aconteceu aqui, pelo amor de Jesus Cristo? Aí o valor do vértice, então, eu vou colocar aqui em cima. O vértice é o ponto x igual a 2, y igual a menos 8. Com isso, como a gente tem concavidade voltada para cima, A
igual a 2, que é maior do que zero, a gente consegue determinar a imagem dessa função. Eu coloquei o gráfico aqui para vocês verem. Deixa eu apagar isso aqui que ficou em cima, né? Beleza. O gráfico está aqui, ó. Esse é o ponto do vértice, x igual a 2, y igual a menos 8. Com isso, você consegue determinar a sua imagem. Às vezes, talvez você precise do suporte do gráfico para fazer isso. Mas como você sabe que tem uma cavidade para cima, então você sabe que a imagem aqui, vamos colocar aqui embaixo, ó. Imagem da função f é igual ao conjunto de valores y pertencente aos reais, tal que y é, nesse caso, maior ou igual a menos 8. Essa é a imagem da função, ó, maior ou igual a menos 8. E ele vai sem, cresce infinitamente. É ilimitado superiormente, é limitado apenas inferiormente. E aí a gente tem a letra B, essa outra função, né? A gente pode calcular novamente o x do vértice. X do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o coeficiente a, ou seja, menos 4 dividido por 2 vezes menos 4, que é igual a menos 4 dividido por menos 8. Menos com menos é mais, e a gente vai ter 1 sobre 2 aqui. Você pode pegar esse 1 sobre 2, atribuir a sua função e calcular f de 1 sobre 2, ou você pode usar a fórmula do y do vértice. Como eu fiz isso, atribuir, né, na letra A, vamos usar a fórmula do y do vértice nesse caso aqui. Y do vértice, então, é igual a menos delta dividido por 4 vezes o coeficiente A. Sendo delta é b ao quadrado menos 4 vezes ac. Então, a gente vai ter menos. Lembrando que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é um único número. Então, por isso a gente coloca parênteses aqui e o sinal de menos na frente, certo? Então, a gente vai ter b ao quadrado. Qual o valor de b? É 4. 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente a, que é menos 4, vezes 5. Então, a gente tem aqui disso dividido por 4 vezes o coeficiente a, que é menos 4. Beleza. Então, 4 vezes 4 dá 16. A gente tem aqui menos 16. Menos com menos vai dar mais. E a gente tem 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 dá 80. Então, a gente tem isso dividido por menos 4 vezes 4 dá 16. Menos com esse menos aqui vai cancelar. Mas se você quiser ainda fazer, ó, menos 16 mais 80 vai dar 96, dividido por menos 16, menos com menos mais, né? Se cancelar aqui te confunde, então cancela aqui, ó. Você tem, na verdade, menos 1 multiplicando 96. Aqui você tem menos 1 multiplicando 16. Então, menos 1 cancela com menos 1, você fica com 96 sobre 16. E 96 por 16 dá 6. Então, 6 é o valor. Se você fizer f de 1 sobre 2, você vai obter 6 também. Não vou fazer aqui para não tomar tempo, faça aí como tarefa da mesma forma que a gente fez aqui, ó, tá? Na letra A. Aí, o seu vértice, então, é esse ponto, 1 sobre 2 e 6. Então, se a gente tem com cavidade voltada para baixo agora, aqui é parênteses, tá? Fiz errado. Eu coloquei o colchete, chaves, mas é parênteses. A gente tem, então, com cavidade voltada para baixo. Então, esboçando o gráfico aqui da nossa função, ó, você vai ter um valor o quê? Valor máximo, né? E aqui você vai ter o seu y do vértice, aqui você vai ter o seu x do vértice. Então, a sua imagem é menor ou igual ao y do vértice. Então, para eu determinar a imagem aqui da minha função, imagem da função f é igual ao quê? Conjunto de valores y pertencente aos reais, tal que y, ele é menor ou igual a 6. E aí você determinou a imagem da função através do x do vértice. Você precisava ter calculado o x do vértice aqui para determinar a imagem dessa função? Não precisava. Somente com o y do vértice você já consegue, tá? Eu calculei porque a gente está treinando aqui, então se você está aprendendo, tenta obter o máximo de informações possível, fazer a análise mais completa possível, e depois você simplifica, depois você pega atalhos, né? Mas aí, olha só, coloquei o gráfico aqui para vocês. Vamos apagar essas continhas que a gente fez aqui. Esse é o gráfico. E como você pode ver aqui, a imagem, né, menor ou igual a 6 para essa função.
E, de forma resumida, se o seu coeficiente A for maior do que zero, então o y do vértice é o valor mínimo da função f e a sua imagem é definida por y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a y do vértice, se o seu A for maior do que zero. Você precisa decorar isso daqui? Não, basta você fazer essa análise, né? E aí, na hora de escrever, você coloca, bom, a imagem de f, é o conjunto de valores y pertencente aos reais, tal que esse valor y é menor ou igual àquele valor que você descobriu lá no y do vértice, ou maior ou igual ao valor que você descobriu no y do vértice, a depender do coeficiente A ou coeficiente B, do valor. E aí, com o tempo, é que nem eu falei, com o tempo isso acaba ficando muito natural a gente fazer, e aí você não precisa mais ficar olhando os resumos. Mas por enquanto está aqui. E se o A for menor do que zero, o valor máximo da função f será um conjunto de valores y pertencente aos reais, tal que y menor ou igual a y do vértice, tá? Se A maior do que zero, maior ou igual. Se A menor do que zero, menor ou igual. Mas lembrem-se de fazer análise, não fica no decoreba, não fica tentando decorar isso daqui. Façam análise e aí isso vai vir naturalmente, beleza? E a gente se vê nos próximos vídeos. Não deixem de se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. Tem muita gente que gosta das explicações aqui. Se você não gosta, bom, procura outras. É assim, depende, né? A gente ensina como a gente aprende. E aí, às vezes, a metodologia de um professor não é tão boa para você quanto de outro professor, talvez. Mas, de qualquer forma, se inscreva e compartilhe, porque isso ajuda muito. E a gente se vê nos próximos vídeos.